Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados ouvintes da Rádio Londrina, hoje aqui quem nos fala é a Terezinha, e nós estamos aqui comigo, com a Michela e com o Antônio, que nós possamos ter um programa, né, e um domingo de muita paz e muita luz. Bom dia também, Cacá, bom dia, Antônio. Bom dia, Teca, bom dia, Michela, bom dia, queridos ouvintes. Sempre nós rogando a Jesus para que tenhamos um programa iluminado, com o coração aberto, a fim de que as lições que vamos estudar nesta manhã fortaleçam o nosso próprio eu, a fim de nos tornarmos pessoas melhores para a vida. Bom dia, Michela. Bom dia a todos. E que essa luz que o Antônio acabou de falar, ela seja encaminhada também no seu lar, transportando e deixando todos serenos, com paz e com a confiança em Deus. Que tenham um bom dia e um bom estudo hoje. Nós, como primeiro momento, então, do programa, nós vamos passar para o momento espírita, que hoje vai nos falar sobre a melancolia. Dentre os vários problemas com que se debate a humanidade está a melancolia. A melancolia é um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje, estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez neste país por primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez que outra, nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Ou ainda, sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Fatos, situações, pessoas, música, perfume, são indutores dessas incursões inconscientes no passado e conforme tenha sido a experiência, será o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nos sentiremos bem. Se, ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente. Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, o tempo chuvoso lhes faz sentirem-se muito bem. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado da alma a outro, completamente inverso. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim em como dizem. Quando nos percebemos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento, para que não mergulhemos nele ainda mais, a ponto de perdermos o controle da situação. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Por essa razão, é que não devemos nos entregar aos braços da melancolia ou da depressão. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam,
em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardemos a certeza de que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Aí, prezados ouvintes, então, a mensagem do Momento Espírita, e nós vamos ver Kardec falando sobre a melancolia no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Ele vem discorrer sobre a melancolia, e em determinado momento aqui, Kardec diz assim, que a melancolia é causada por conta de que nosso espírito, no caso, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Então nós vemos assim que esse corpo para o espírito é uma prisão, e essa saudade, essa tristeza que muitas vezes a gente sente, que é a percepção, a sensação do espírito, é lógico, ele vai ter saudade às vezes de uma existência melhor ou de uma situação melhor, e aí a gente não consegue entender o porquê que às vezes a gente bate essa melancolia, essa tristeza, né, Antônio? E no momento atual nós vivemos problemas de depressão, de ansiedade ligados a nós mesmos, aos nossos jovens, e nós voltaríamos a essa ideia final da mensagem de que buscar o Evangelho, um convite a nós pais a ouvirmos os nossos filhos, porque muitos deles às vezes precisam ser escutados, eles precisam falar, e muitas das vezes nós não ouvimos os nossos filhos com esses problemas de ansiedade, de depressão, e ao ouvi-los, eles se abrindo, nós começarmos a jogar a semente do Evangelho nas suas vidas, para fortalecê-los, fazer essa luz, acender essa luz na vida deles, porque isso é realmente o verdadeiro remédio para a ansiedade, para a depressão. Isso não estou querendo dizer que não se tome medicamentos, até porque eu não sou psicanalista, nem da área médica para falar sobre esse assunto, mas de modo geral, como pai, nós busquemos ouvir os nossos filhos e colocar essa luz do Evangelho em conta-gotas em suas vidas. Vamos fazendo isso com muita calma, com muita fé em Jesus, e com certeza tudo dá certo. Michel. E uma das maneiras de a gente às vezes sair desse estado também está lá no capítulo 27 e 28, Pedis e obtereis, coletânea de preces espíritas. Então a conexão com Deus nos refaz essa energia, nos refaz essa tranquilidade, essa confiança que nos vai levar em si a nossa transformação, e a transformação desse estado que ele ali falou, num estado melhor, num estado mais sereno e calmo, aceitando os desígnios do Pai. Bem isso, Michela. Bom, vamos entrar. Hoje nós não vamos falar quinto domingo do mês, então nós não vamos fazer um estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, como nós vemos fazendo no terceiro domingo. Mas hoje a gente vai falar sobre
Primeiro vamos ler um texto, né, que está no livro Jesus no Lar, escrito por Chico Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio, e a história, né, que a gente vai ler de início tem como título O Revolucionário Sincero. E aí a história diz assim: no curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias da governança do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo da sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções, clamava-se desabridamente. Foi assim então que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural e por isso articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E fim desse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora, e na qualidade de pai era privado da ternura dos filhos, na condição de esposo vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos, bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei
de quem agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino e que, em vez da suspirada em submissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que for investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo: a revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entender o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Essa lição, a gente lendo ela assim, a gente vê que ela nos traz ensinamentos profundos. E assim, avaliando, nós podemos ver e questionar nessa lição ensinamentos de Jesus, quando ele fala: não julgueis para não seres julgados. Mas ele fala também da indulgência, assim como também do dever. Assim eu entendi. Não julgueis para não ser julgado, porque para nós é muito fácil, muitas vezes, olhar uma situação e já emitir um comentário ou uma crítica, mas sem ao menos nos colocarmos no lugar do outro. E muitas vezes esse julgamento precipitado nos leva à derrota. E com o tempo, então, nós vemos o quão enganado nós estávamos, às vezes, em relação àquele julgamento, não é, Antônio? Com certeza, principalmente quando nos colocamos no lugar dos outros, né? A princípio, eu lembro de Kardec, quando ele diz, né, que para ideias novas é necessário termos novos. A palavra revolucionário, nós vamos lembrar de uma ação que vai trazer muitos traumas, mas ela vem acompanhada da palavra sincero, revolucionário sincero, é um termo novo. Jesus está ensinando algo novo para nós. É algo novo e já faz mais de 2000 anos que ele ensina isso. E é novo porque não conseguimos aprender. Temos essa dificuldade de aprender isso, porque sempre nós escolhemos um lado, o nosso lado, ao invés de olhar para o outro, escolher o lado do outro, sentir o outro, ter essa empatia, e aí nós começarmos a pensar também no outro e aprendermos o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, entender esse revolucionário é muito importante. E nós vamos lembrar, logo no início, o questionamento de Judas. Eu me identifico muito com isso, porque Judas, apaixonado, é justo que ele está se referindo a esses momentos da época, porque o governo, naquela época, aquele sistema de governo era muito cruel. Era muito injusto, de fato. E é justo que ele pensasse em algo para substituir aquele governo. A gente pensa dessa maneira. E Jesus, vendo essa paixão nele, observando isso nele, já o chama a atenção. Nós temos essa dificuldade de olhar para nós mesmos e essa facilidade de olhar para o outro. Por isso esse ensinamento é muito profundo. Nós não vamos conseguir destrinchar um ensinamento desse no tempo que nós temos aqui para estudar, mas vamos tentar de alguma maneira absorver o necessário para esse momento.
esse momento em que vivemos. Não ficarmos sendo tão egoístas e pensar só em nós, mas pensarmos também no outro, buscar, observar o outro. Foi isso que o anjo das alturas sugeriu na história que Jesus conta. É isso que Jesus sugere a Judas. Pensa no outro, vê a situação do outro. O outro aí nesse momento é o governante, o rei, que de fato é considerado cruel. Mas por quê, né? Por que ele é considerado cruel? Quando Jesus diz isso, porque Jesus está vendo das alturas. Jesus tem o amor no seu coração. E ele vê com amor. E é isso que nós precisamos enxergar com amor. E estamos caminhando para isso, cada um ao seu tempo. Mas importante que tenhamos isso em mente. Hoje, precisamos enxergar com amor. Enxergar a vida com amor. Mas vamos deixar a Terezinha falar mais um pouco, Michela, não é verdade? É bem assim, Antônio, muito certo isso que você disse. Nós temos que, em todas as situações, nós temos sempre que analisar, né, antes de, às vezes, fazer um julgamento, alguma coisa assim. Para isso, né, a gente vai, né, Michela? A gente vai ver lá que Jesus dá essa orientação, né, lá no Evangelho, quando ele vai falar sobre os brandos e pacíficos, né? No capítulo 9 a gente tem sobre os brandos e pacíficos, porque a revolução, muitas vezes, nós homens, né, achamos que é a força, achamos que a gente impõe o nosso querer de uma maneira forçada, né? Às vezes até com opiniões diferentes a gente discute aí porque quer que o outro tenha a nossa opinião. Às vezes a gente inflama essas discussões que não deixam de ser revoluções, querendo que o outro pense igual, seja igual. Então por isso lá nesse capítulo 9, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, Jesus falou também sobre qualquer revolta. Ele falou a Pedro, né? Se quem com ferro será ferido. Quando Pedro foi defender Jesus naquela revolta e cortou a orelha do soldado, Jesus mandou Pedro embaiar novamente a faca, a espada, e foi lá e repôs com amor de volta, né, reconstruiu o soldado. Por isso é o amor, é a doçura. Essa é a maior revolução. Veja só, com o amor e a doçura que ele fez, até hoje foi dividido o século, o tempo, e até hoje falamos e estudamos ele. Porque o amor e a doçura, ela se perpetua durante os séculos. Já a revolução, elas são esquecidas. Mas o amor jamais é, né? Não seria assim, Peca? O homem... O amor é eterno. Bem isso mesmo. A gente vai ver, né, dentro dessa história que a gente acabou de falar, né, que nós temos que ser, além de brando, doce, então nós temos que ser indulgente também, né? Nós temos que, muitas vezes, analisar uma situação ou ver alguma situação e analisar, né, nos colocarmos no lugar do outro, antes de a gente fazer qualquer julgamento. E Kardec também vai trazer esse título, falando sobre a indulgência, lá no capítulo 10, quando ele vai falar de bem-aventurados os misericordiosos, né? E tem um texto bastante interessante, que ele diz um parágrafo bastante interessante dentro do texto da indulgência, que ele diz assim, ó: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lados censura, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado.
Ó homem, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, em vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós? Então, é bem isso aqui, olha, porque muitas vezes é muito fácil a gente apontar o dedo, né? Falar que uma situação não está conveniente para a gente, ou qualquer coisa assim. Mas, ao colocarmos muitas vezes no lugar do outro, é que nós vamos conseguir ter uma noção de como a coisa acontece. O que aconteceu foi esse revolucionário aí que Jesus conta a história, né? É só quando você está vivendo, às vezes, o problema, é que você vai conseguir mensurar, né, o tamanho do problema, o tamanho da dor, né, que o outro passa. Isso mesmo assim, muitas vezes você vê esse defeito e não está passando por ele, mas vamos abster, às vezes, de comentar. Ou se o fizermos, mas sempre com o propósito do bem, né, Antônio? Com certeza, o propósito do bem sempre. É uma coisa muito complexa, porque veja a nossa dificuldade, mesmo passados mais de 2000 anos dos ensinamentos de Jesus, e nós não conseguimos absorvê-los. Nós, os religiosos, por exemplo. Eu me considero um religioso porque eu sou um participante da doutrina espírita. E nós observando no ensinamento de Jesus sobre essa questão que nós estamos vivendo atualmente, estamos em um dia de eleição, e Jesus, lá atrás, ele já é incitado a uma insurreição, porque Jesus é o exemplo máximo de revolucionário. Observem, meus queridos, Jesus é o exemplo máximo de revolucionário. Coisas que temos hoje nas nossas leis, as melhores coisas, foram tiradas do seu discurso lá nas bem-aventuranças. Não tínhamos a capacidade ainda de aprendermos determinadas coisas e fomos melhorando. Mas veja só, Jesus, no primeiro questionamento que é feito a Jesus sobre a possibilidade dele insurgir contra o sistema de governo da época, é a questão do imposto. Ele é incitado, perguntam a ele, é justo pagar esse imposto? É justo isso? E Jesus, na sua categoria, ele pega a moeda e diz assim, de quem é a imagem que está na moeda, no denário? E eles respondem, de César. Aí ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele separa, meus queridos. Aí ele já separou, o que é de Deus, o que é de César. De César, uma coisa é política, a outra é a religiosidade, é a espiritualidade. Ele separou, deixou claro isso lá atrás. Isso não quer dizer que você não vai cumprir com as suas obrigações de votar. Óbvio, você tem que votar, meus queridos. Mas o importante é que você não vai revolucionar o mundo. O outro, mudar o outro, você precisa mudar a si mesmo. Você precisa olhar em si e observar. É isso que Jesus nos convida. Nos convida a olhar para si mesmo. Nos convida a ver em nós aonde estão as nossas faltas, aonde tem mais paixão, aonde precisamos nos conhecer melhor. Por isso que o conhece a ti mesmo é tão importante. A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela possui 5 pilares essenciais. Primeiro, existência de Deus. Deus existe. É a origem e o fim de tudo. É o Criador de todas as coisas. É a causa primária de tudo. Segundo, a imortalidade da alma. Antes de sermos humanos, nós somos espíritos. Terceiro, pluralidade das existências, a reencarnação. Criados simples e ignorantes, o espírito é quem decide e quem cria o seu próprio destino. É nós que vamos criando o nosso destino. Quarto pilar, pluralidade dos mundos habitados. Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Quando nós vamos evoluindo, nós também reencarnamos em outros planetas mais evoluídos.
É assim que funciona. Quinto pilar, comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Somos nós depois que morremos no corpo físico. E essa comunicabilidade fortalece esses laços e mostra que a vida, ela sempre continua. E que a revolução que devemos fazer é no coração, para a vida, e a vida espiritual. Por ora, eu estou uma alma encarnada, mas o meu espírito vai permanecer. E eu preciso ganhar esses valores através da minha mudança moral. E essa moral eu só encontro no Evangelho de Jesus. Eu só encontro com Jesus, vivendo Jesus no meu dia a dia. E é isso que vai fazer o mundo melhorar. É assim que a revolução é feita intimamente em cada um de nós, e as coisas vão mudando, e o mundo vai mudando. Não é isso, Terezinha? Bem isso, nossa, que exclamação. A gente tem que acrescentar tudo que o Antônio falou ali também, que em tudo isso daí nós também temos que ter um pouquinho de fé, né, Michela? Lá no capítulo 19, né, do livro do Evangelho, ele vai falar sobre a fé, porque a fé é o que vai ter essa paz do coração, né, Antônio, que vai trazer essa tranquilidade, sabendo que muitas coisas não estão na nossa mão. Não é como a gente quer, mas ter a confiança e a fé em Deus faz com que a gente transporte de uma maneira mais tranquila tudo isso. Veja só essa palavra do revolucionário sincero. Até então, a gente estava lá criticando, querendo fazer uma revolução porque estava sendo oprimido. E quando se coloca no lugar do rei, que não tinha nem sequer tempo para os seus filhos, não tinha nem tempo para sua esposa, porque desde o momento que ele acordava, ele não conseguia dormir, porque eram pessoas rogando, era pessoas criticando, era pessoas... Quer dizer, quando as pessoas se colocarem no lugar e começaram a fazer o seu papel... A sua oração, né? O seu papel... Até porque era o sacerdote que fazia a oração para o rei, né? Nem a oração não tinha tempo. Então, assim, quando as pessoas começaram a parar de criticar e fazer o seu papel... Tem duas vertentes aí. Uma, eles auxiliaram o bem comum a todos. Auxiliaram o amor ao próximo, que Jesus tanto ensinou. Além disso, eles passaram a ter fé. A fé raciocinada, como Kardec fala aqui, que é o que apoia realmente as pessoas. Porque a fé cega, ela simplesmente passa a criar incrédulos. Porque assim, mas como que isso é possível? Como que aquilo é possível? Então a fé cega, ela não traz, mas a fé raciocinada, que traz a lógica, o entendimento, a compreensão, essa sim vai transformar. E esses cidadãos pararam de julgar e tiveram fé e confiança em Deus. Deixaram o julgamento e as situações para Deus. Deixa eu fazer o meu papel, deixa eu fazer o meu auxílio. O que eu posso auxiliar Deus nessa minha estrada? O que eu posso auxiliar o meu irmão, transformando ele de uma maneira mais calma? Isso é fé, isso é confiança. Né, Teca? Bem isso. Aqui no texto, logo no finalzinho, né, Jesus vai dizer assim, quando cada servidor entender o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina nem tempo para a insubmissão. É bastante interessante essa situação do dever, porque muitas vezes, né, quando a gente fala dever, uma palavra tão pequenininha, né, mas que tem assim, um significado importantíssimo dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas ações. Porque todos nós possuímos direitos e deveres perante a sociedade, né? Ou seja, independente da nossa religião ou da nossa crença, temos o dever de zelar tanto pelo funcionamento das coisas como pelo bem coletivo. E Kardec, né, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo também, quando ele vai falar de sede perfeitos,
Lá na instrução dos Espíritos, no item 7, ele vai falar exatamente sobre o dever. É um texto que eu convido a todos a pesquisar e a estudar. É muito importante para nós isso daqui, porque ele vem nos falar do nosso dever, mas do nosso dever moral, né, que nós temos. Então ele diz assim, ele começa dizendo assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Isso ele está falando então da moral. Então o dever moral diz respeito às relações então, que nós temos, né, entre nós humanos, ou seja, em evitar o mal fazendo o bem, que é o que esse nosso revolucionário aqui da história, os profetas, né, da história fez, né? É evitar o mal fazendo o bem, não prejudicar ninguém. E a partir do momento em que o dever moral passa a imperar, nós vemos também que as dores, tanto da evolução como as dores educativas, elas irão desaparecer, né, Antônio? Com certeza. Jesus, ele nos ensina muitas coisas e sempre é necessário para a nossa evolução. E no final, nesse finalmente aí, quando ele fala, a gente pode até entender, mas não pode revolucionar. Não é isso. Tanto que Jesus é, de fato, um exemplo máximo de revolucionário. Ele revoluciona tudo para melhor. Nós é que necessitamos fazer essa revolução em nós também. Essa insubmissão, você ser submissa ao que manda, indica que você tem que ser obediente. Mas você também não vai ficar aceitando as injustiças, porque o Cristo mesmo ele ensinou que não era assim, mas não é com a violência, é cumprindo com o nosso dever. Pagar o mal com o bem, né, Antônio? É cumprindo com o nosso dever. Nós temos essa dificuldade de entender essas coisas, por isso Kardec é tão importante nesse momento, quando ele diz que ideias novas tem que ter termos novos, e nos falta muitas vezes termos novos para essas ideias novas, que são essas ideias indicadas pelo amor. Agora, como espírita que somos, nós temos que lembrar sempre de que somos imortais. A imortalidade da alma é um pilar que deve ser sempre lembrado e deve ser colocado dentro de nós. E isso é o principal movimento para a nossa mudança. Essa nossa mudança, essa nossa reforma interior. A principal delas é compreender de que somos imortais. Porque quando nós entendermos isso, nós vamos entender que a vida não fica restrita a este mundo, a este momento, a este instante que estamos vivendo na carne. É importante? É necessário. Quando você entende tudo isso, você vai evoluindo. E aí você troca a palavra revolução para evolução. E aí você vai entender de que a evolução se faz com muita ordem. Lá no estudo do Livro dos Espíritos, na lei de progresso, na lei de sociedade, você vai entendendo essas coisas. Que o progresso ele vai acontecendo numa ordem de Deus, tudo dentro das leis de Deus. Nada escapa. Tanto Jesus diz assim, lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: eu não vim modificar a lei, mas eu vim dar cumprimento a esta lei. E isso nós precisamos entender. E termos essa fé. Deus está no controle de todas as coisas. Temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte deve ser feita com muito amor, como Jesus ensinou. Sim. E aí nós vamos chegar então naquela situação, o homem de bem, né, Antônio? E aí no capítulo 3 no livro 3, do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, lá na questão 918, nós até falamos um pouquinho sobre ela no programa que nós fizemos, né, no terceiro domingo, e hoje ela vai se enquadrar bem também, quando ele vai falar sobre o homem de bem, os caracteres do homem de bem.
Então Kardec diz assim, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. O homem, cheio do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, porque vê os irmãos em todos os homens, sem exceção de raça nem de crença. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus, que os deu, pode retirá-lo. E ele continua falando assim, olha, se o homem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa a sua autoridade para elevar a sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras de Jesus, e aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita os seus semelhantes, todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Então nós vamos ver que dentro dessa característica do homem de bem aqui, esse nosso profeta da história, ele agiu exatamente assim, né? Porque ele usou do bom senso, analisando a situação do outro e trazendo para aplacar, então, às vezes uma situação de revolta, né, de anseios, não é, Michele? E tu vê que quanto ensinamento trouxe esse pequeno texto, né? Quantas partes a gente pegou. E você falando aí, né, do homem de bem, aí a gente tem ainda também no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, a caridade e amor ao próximo. E na pergunta 886, ele faz, né, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Que o amor e a caridade é esse complemento da justiça. Se a gente quer justiça a todos, sejamos nós os primeiros a dar essa caridade, porque a caridade não é esmola, gente. A caridade é muito mais do que isso. A caridade é dar a paz àquele que está em sofrimento, é dar às vezes esperança àquele que já não tem, é levar o perdão onde a gente teve a ofensa, né? Como diz a oração de São Francisco de Assis. Então, tudo isso é se colocar no lugar do próximo. Tudo que a gente falou, isso é a caridade. Isso é o que Jesus disse, que é o segundo mandamento mais importante, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo o quê? A caridade, o amor, não é isso, Antônio? Com certeza. A Terezinha lembrou do personagem do profeta, nós já estamos no final do nosso tempo. E no final do texto nós vamos encontrar o outro personagem, Judas, que começa essa indagação, decepcionado. Infelizmente nós ficamos decepcionados ainda com a narrativa de Jesus, porque não encontramos em nós ainda esse amor para viver. Temos essa dificuldade, nós queremos mudar as coisas na força, na marra, queremos ter o nosso lado, queremos que o nosso lado vença, queremos sempre o nosso lado. Ainda temos muito de egoísmo. Por isso essa decepção de Judas no final. E a nossa falta de entendimento. Mas
Vamos nos voltar para os ensinamentos de Jesus com muita fé, com muito amor no coração, com muita confiança em Deus, que tudo dará certo, meus queridos irmãos, tudo dará certo. Acreditem. Há muito tempo atrás, eu tenho, às vezes, assim, eu tenho uma mania, assim, às vezes eu ouço uma palestra, algumas frases que eu acho assim, importantes, eu copio. Então eu tenho um livro que tem essas frases importantes que eu acho, né? E eu vi uma palestra de um trabalhador espírita, o Arthur Valadares, é um grande palestrante, eu gosto muito das palestras dele, eu acho um menino assim, muito inteligente, muito conhecedor, né, da doutrina espírita. E nessa palestra, eu não lembro mais o título da palestra, porque eu só anotei a frase. Mas eu sei que nessa palestra, ele falou uma frase que eu achei de uma profundidade tão grande. Essa frase é de Khalil Gibran, e a frase diz assim: e disse-me então o divino, ame o seu inimigo. Então, eu amei meu inimigo e eu obedeci ao mestre divino e amei a mim mesmo. Olha Amém. só, porque muitas vezes nós somos os nossos próprios inimigos, né? Nós muitas vezes não nos aceitamos, então como fala como Judas, e aí a gente revolta, a gente vai contrário aos outros, porque nós mesmos estamos com dificuldade. Então nós estamos encerrando aqui o programa de hoje, né? Rogando a Jesus que nos envolva, nos abençoe, nos dê sempre uma semana de muita paz, de muita luz, uma semana assim, de bastante envolvimento, né, no aprendizado das leis de Deus, nos esquecendo jamais que Jesus está no comando de tudo, né, ele está no leme, né, desse barco que é a nossa vida, que é o nosso planeta. E vamos deixar então serenar nossos corações durante a semana, ficar na paz, e que nós possamos então nos despedir agora, desejando a vocês então um feliz domingo e uma ótima semana. Antônio. Um bom domingo, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Muita paz. E paz, né, segundo o livro Rumo Certo, é a troca que mantém o equilíbrio do universo, é aquele binômio, né, dar e receber. Então, meus caros ouvintes, né, vamos refletir a importância da tua própria imortalidade e vamos recordar, onde esteja, que a paz do teu ambiente começa invariavelmente por ti. Tenha um bom domingo. Deus abençoe. Hoje nós selecionamos uma mensagem de um jovem espírito desencarnado aos 23 anos, no acidente de automóvel em São Paulo. Ele que nasceu em São Paulo no ano de 1954, na cidade de São Paulo, e desencarnou no acidente lá mesmo. Segundo as informações aqui, foi no dia 31 de dezembro. Ele vinha da casa da namorada e no elevado Costa Silva, o seu Dodge Polar, carro antigo, né? Ele foi se desviado em um Opala, bateu numa Kombi e ele acabou desencarnando ali. E ele, através de Chico Xavier, 3 meses depois, ele deixa uma mensagem, e essa mensagem depois é estudada com muito carinho por Elias Barbosa, num livro Claramente Vivos, editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, né, AIDE, e chamado então, eu vou postar isso aqui, eu só imprimi para poder enxergar com letras grandes, para eu poder enxergar, mas na verdade os livros, eles estão com a editora, só pedir para quem quiser ler, as mensagens são maravilhosas. E ele começa, ele chama-se Luiz Augusto Trita, e ele começa dizendo assim, através dos lápis de Chico: meu caro papai, abençoe seu filho, Antônio Carlos, receba o meu abraço. Antônio Carlos é o irmão mais velho de 4 irmãos que ele tinha. Não me sinto ainda perfeitamente reintegrado em mim, e são muitas surpresas juntas, e com as novidades, os problemas se agigantam. Sinceramente, eu estou a escrever porque o meu avô, bisavô, me impele a receber essa bênção. Ele me sabe aflito, descontente, é a minha adolescência, né? Vejo-me na condição do enfermo, hospitalizado, espiando
todas as oportunidades para tiro de notícias. Eu não sei se as lágrimas me descem dos olhos e ignoro se as minhas alegrias deste momento são vozes por dentro de mim que não consigo trazer ao papel. Creio hoje que existe um estado emocional em que pranto e júbilo se transfundem numa só expressão. É com 3 meses, recém-desencarnado, poder dizer para o pai, para o irmão, para a família, eu estou vivo. Dá uma tristeza alegre mesmo, né? Uma alegria triste e uma tristeza alegre. Aceitem-me assim, como me reconheço agora. Não disponho de meios para burilar esta carta. O tempo avança. Reconheço-me usando a força de muitos amigos concentradas na pessoa que me serve de intérprete e deixo o coração correr no lápis. Pai, perdoe-me se lhe ocasionei tanto trabalho. Antônio Carlos, ajude-me de algum modo ao lado de nossos pais, especialmente da mamãe que ainda não se recuperou. Despertar por aqui, de improviso, é um problema que eu tive que enfrentar. Habituado a guiar sem preocupação, eu não estava muito atento ao velocímetro dos outros. Quando esbarrei no elevado e compreendi a extensão do choque, era muito tarde para raciocinar, e mesmo porque, embora eu me sentisse capaz de alcançar as clínicas com o auxílio dos outros e falar algumas palavras, eu não tive dúvida quanto à hemorragia interna. Por dentro de mim, as emoções e os pensamentos se entrechocam, qual se me visse meio de vasta corredeira de águas profundas. Ele está descrevendo o que ele sentiu exatamente no momento do choque, né? Inútil a tentativa de prosseguir explicando, porque as águas da catarata que me esbravejava na intimidade do crânio eram um redemoinho ensurdecedor para mim. A princípio, eu ouvi as pessoas ao meu lado, mas depois foi um sono provocado e repentino a que não consegui escapar. Quero dizer, porém, que os meus pensamentos de fé em Deus naqueles últimos lances estavam com a mamãe operada, a quem eu não desejava alarmar. Os assuntos da separação do meu próprio corpo continuaram sem pausa até que o sono a que me referi me tomou inteiramente. Quanto tempo gastei naquele repouso compulsório, eu não posso ainda saber. Desejo informar ao papai que o meu avô Trista me havia conduzido para lugar distante. Ele foi retirado do lugar do acidente, né? O espírito. Soube depois que ele estava com os enfermeiros daqui para me balsamejar as dores do choque. Hoje eu penso que a pessoa acorda no mundo espiritual à maneira de uma criança quando nasce numa casa terrestre. Se perguntarmos à criança de onde ela terá vindo, a resposta será o silêncio, pois o assunto aqui não é muito diverso. A vantagem daqui é o sofrimento positivo, que vai ganhando terreno por dentro de nós à medida que me conscientizava sobre o olhar do meu bisavô, que eu não conhecia de pronto. Olha que interessante a palavra que ele escolheu, sofrimento positivo. Existe sofrimento positivo, sim, esse que é recheado de esperança, em que a pessoa vai recebendo notícias sempre boas, sempre alvissareiras, sempre de coisas novas, então vai sofrendo, mas vai sempre tendo qualidades no seu raciocínio. Como estava a escutar as preces e as lamentações de casa, e no centro dessas lamentações, a imagem de mamãe e papai sobressaíam cada vez mais. Não foi fácil para eu acreditar que perder o corpo, de vez que guardava a ideia de haver perdido apenas uma competição de rua. Pouco a pouco, no entanto, o meu avô Trista me bordou um mapa de informações. Era um mapa auditivo, porque ele, de momento a momento, as informações dele esclareciam que a minha casa agora era outra. Amigos dele me ampararam e ainda me auxiliam. E somente depois eu reconheci que eu fora conduzido para Tatuí. Interessante, do acidente dele, o espírito foi levado para a cidade de Tatuí.
Ele, depois que ele desencarnou diretamente, foi levado por um grupo de entidades espirituais, inclusive o avô para a cidade de Itapira. Meu benfeitor tivera esse cuidado, alegando que a mãezinha dele estava muito doente. Seria melhor que houvesse muito mais distância espacial para desfazimento que tem sido demorado. O professor João Floreto, gente, eu morei em Tatuí 8 anos, dos 2 anos aos 10 anos de idade. Fiz meu primeiro ano do grupo escolar e lá tinha a escola professor Dr. João Florencio, escola estadual Dr. João Florencio, o professor João Florencio, tinha o Barão de Suruí. Eu estudei nessas 2 escolas, eu me lembro, ele foi um médico. E ele era um espírito que estava ajudando a socorrer o Luiz Augusto aqui. O professor João Florencio tem sido um amigo paternal. Estou informado de que me encontro numa escola-hospital criada por aqui, na vida diferente, por afeições das benfeitoras, Dona Chiquinha Rodrigues, Dona Carolina Renoir Ribeiro, que eu não conheço. Um padre de nome Cônigo Clímaco me prestou muitos serviços. Meu avô, aqui do meu lado, é que me determinou: escreva, meu filho, ao nosso caro netinho, porque o seu pai não se acha muito melhor que sua mãe. É preciso dizer a eles para se aprumarem na confiança de Deus. Temos o Antônio Carlos com a esposa, um filhinho, o José precisando da saúde deles, e convém que você se desfaça de qualquer moleza para renovar-lhes a coragem. Então ele está falando do avô, que está impondo a ele, né, esse empenho de escrever a mensagem. Diga a seu pai que o Dr. Alberto Seabra não morreu. O Dr. Alberto Seabra é aquele famoso homeopata, estudioso, cientista, pesquisador, médico. Alberto Seabra, que dá nome às farmácias, aos remédios hoje. E ele está aqui, que vem tratando da restauração da Helena, quer dizer, que está cuidando da mãe dele que estava lá pelada. Passava internado às vezes para o auxílio ao próximo. Então o avô dele está dizendo através dele que o doutor Seabra, Alberto Seabra, está usando um médico encarnado, chamando o doutor José Gonçalves, para cuidar da mãe dele que estava enferma, internada. Olha que interessante. A ação dos espíritos sobre as nossas vidas. Pai, essas palavras são do meu avô. No entanto, se eu posso lhe pedir alguma coisa, rogo-lhe confiança em Deus. O Antônio Carlos está aqui conosco e será um companheiro para a sua reintegração no trabalho. Não julgue que algo nos faltará. Pense, papai, nos pássaros, até eles que parecem criaturas sem rumo, possuem vidas providenciadas por Deus. Perdoe seu filho, se ouvir tão depressa. Acontece que o regresso não está nas minhas mãos. Eu fui colhido de tal modo que uma palha na ventania talvez pudesse resistir mais do que eu. Entretanto, seu filho não está morto. Trabalharei. A vida nova me trará novos caminhos. Contemplemos o céu, papai. Tanta grandeza veste do alto que nós, humanos, não podemos duvidar de que uma porta se nos abrirá para a renovação esperada. Peça ao Senhor e à mamãe muita coragem. E a coragem nos dá fé no poder maior. Os dias estão passando, mas nós somos os mesmos brilhando sempre. Estou ainda chocado, mas otimista. A esperança que o Senhor amanhã, mamãe, nos cultivaram no coração está melhorando. Com essa esperança voltada para Deus, nós venceremos. Aqui tenho encontrado muitos amigos, no entanto agora eu preciso terminar. Aos queridos Antônio Carlos, Milena, ao pequeno Alexandre, ao José e Isabel, o meu abraço. O vovô Amaral se faz lembrado com um outro amigo de nome irmão Pires de Campos. Não sei se é Olívio o primeiro nome dele. Escrevo aqui de Oitiva e não posso me evidenciar. Papai, com seu coração e com a querida mamãe, eu beijo de muito carinho e respeito do seu filho reconhecido, Luiz Augusto. Fica aqui essa mensagem para nós. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui,
na Rádio Londrina.